se alegrar com isso. Esses foram os avanços e parcerias da Missão Desafio 2021 e 2022. Esse ano nós firmamos uma parceria com a Igreja Congo para Cristo. Isso tudo por meio da vida do pastor Alexandre Gonzaga, diretor do Fôlego para a Europa ali na Espanha. Também oficializamos a parceria com a nossa querida igreja Romênia para Cristo, através da vida do missionário César, da nossa igreja em Bragança Paulista, ele que hoje está na Romênia, cuidando do projeto Romênia para Cristo. Também mais uma parceria, França para Cristo. O ano que vem estaremos, aliás, esse ano oficializamos a filiação da Igreja Uruguai para Cristo, lá de Paissandu, como Igreja Uruguai para Cristo, filiada à Missão Desafio. Esse casal, o pastor Ibrahim apresentou para estar no pastoreio da igreja em El Carmen, na Bolívia, uma congregação muito carente. Já estive lá, visitei os irmãos, lugar muito carente. O Abacuque e esposa, casal que estará pastoreando a igreja em Sicuane, Cotiacunca, Ruarã, uma região que necessita muito da graça do Senhor. Esse ano também o missionário Edson Teixeira firmou uma aliança com a igreja Paquistão para Cristo. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês algumas fotos, mas para o louvor da glória do Senhor Jesus, estamos, agora no Paquistão. O ano que vem, vamos abrir a nossa querida igreja, permitindo nosso Deus, a Argentina para Cristo, com a missionária Paula. Enviamos essa família para o Camboja, para desenvolver o projeto Curai e Iluminai, ali em uma escola. Também adotamos esse orfanato, assumimos o compromisso mensal nesse orfanato no Nepal. Vamos abrir a igreja Turquia para Cristo, fevereiro do ano que vem. Esse casal também estará trabalhando no Nepal, dando ajuda ao orfanato ali, junto com a missionária Violeta. E esse casal será enviado para o Peru para ajudar no pastoreio da igreja em Sicuane. Para finalizar, quero mostrar aqui algumas fotos da nossa igreja no Paquistão. Alguns meses atrás, o missionário Edson Teixeira enviou para a gente um vídeo dessa igreja sendo destruída. Essa igreja foi atacada por conta dos radicais. Houve uma perseguição muito forte. Deus moveu assim, de uma forma tão especial, fez com que o povo reagisse, o povo foi animado, levantou a igreja novamente, levantou as paredes, e nós estávamos sem o telhado, O missionário Edson Teixeira foi lá no Paquistão, ficou mais de 10 dias no Paquistão, pregando, fazendo várias cruzadas, e lá ele trabalhou no resgate de muitas famílias que estavam como escravos, famílias que tinham uma dívida, e por causa dessa dívida, a família teria que trabalhar um serviço pesado, um serviço de escravidão. Mas se pagar essa dívida, a família ela é liberta da escravidão. Olha que coisa linda. E o missionário Edson Teixeira esteve lá, e algumas famílias foram libertas, irmãos, desse regime da escravidão. E aí nós levantamos, algumas ofertas no Brasil, para cobrirmos a nossa igreja, que agora também, com muita alegria, é a Igreja Paquistão para Cristo. Essa semana estive lá no Rio de Janeiro, na convenção do Rio, e o pastor Elisandro levantou uma oferta de R$26 mil, 26 pessoas, cada uma ofertou com R$1.000, e aí completou o que estava faltando. Então o valor para nós cobrirmos a nossa igreja Paquistão para Cristo, esse valor já foi levantado, e aí nós vamos enviar esse recurso lá, e a nossa querida igreja ficará muito linda
para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? E exaltar o nome dele por todo esse crescimento. Irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Vamos receber o pastor Joel Estevanato, que é meu amigo, que é o meu conselheiro. Eu fui discipulado pelo pastor Joel durante 20 anos, trabalhando ao lado dele. E sempre quando eu recebo o pastor Joel aqui, eu recebo com muita alegria, né? Porque além de ser meu pastor, conselheiro, é meu amigo. E eu gostaria que a igreja recebesse esse servo do Senhor, aplaudindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Seja muito bem-vindo, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Queridos irmãos, boa noite, paz do Senhor. Amém. É sempre bom estarmos juntos. Quando eu venho para cá, eu me sinto em casa aqui, me sinto junto com a minha família, junto com aqueles que eu amo e que eu sei que me amam também. E eu me sinto muito bem de participar de momentos como culto a Deus e culto produtivo, culto que mostra resultados e que projeta trabalho. Assim é a igreja, é assim que a igreja deve viver. Nós não podemos aceitar e nos conformar em nos reunirmos só para cantar, orar e falar com Deus. Tudo isso é importante, mas isso tem que levar a ação, tem que levar a movimento. Nós precisamos nos movimentar na terra, porque Satanás está se movimentando bastante na terra. Ele está fazendo muita coisa. É só você olhar na internet, é só ler um jornal, assistir um telejornal, é só conversar com as pessoas na rua, é só ir para as escolas, para as faculdades. Você vai ver como o diabo está se movimentando. Mas tem uma força maior do que a força de Satanás. É a força do poder do Espírito Santo que está na igreja. E nós precisamos nos movimentar como igreja. Não podemos ficar parados. Amém, queridos irmãos? Meu carinho, meu abraço a todos os irmãos, aos pastores, presbíteros, os irmãos que têm responsabilidade sobre o trabalho do Senhor. Pastor Marcos, que Deus lhe abençoe nessa função na denominação aqui do estado de São Paulo, na superintendência. Pastor José Costa aqui na região Várzea Paulista, Deus seja contigo. Pastor Emerson, isso é um desafio. Olha, filhinho que nasceu aqui, gerei, hein? Já viu o homem ficar grávido? Aqui, ó. Fiquei grávido, e não é só a barriga não, fiquei grávido de um trabalho que agora foi adotado aí pelo pastor Emerson. É ele que está dando continuidade. O filho ficou grande e aí estava na hora de novos ares. O pastor Emerson está fazendo esse trabalho junto com a diretoria, que tem sido um instrumento de Deus para fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que o Senhor seja com todos vocês. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Quero convidá-los a abrir a Bíblia, a ler comigo e manter a Bíblia aberta no lugar que eu vou indicar. Eu ontem fui começar o culto na igreja do Mandaqui e despretensiosamente abri esse texto para dar abertura no culto. Ia falar 2 minutos sobre uma ideia que me veio nesse texto quando li a Bíblia esses dias, e acabei falando uns 10 a 12 minutos. E depois, até para minha surpresa, que eu não esperava isso, o Espírito Santo me disse, ainda durante o culto, que eu ia pregar nesse texto. E eu me senti desafiado a olhar esse versículo novamente, abrir a Bíblia, ler com vocês, pensar nesse versículo. Conferência missionária é para pensar. Conferência missionária não é para fazer festa, não é para celebrar. Eu comecei assim a primeira conferência missionária no Mandaqui há 34 anos atrás. Há 33 anos atrás, mais ou menos, eu comecei dizendo isso. Não estamos aqui para fazer festa, para celebrar. Estamos aqui para nos debruçar sobre o trabalho do Senhor, olhar nossa condição de servos de Deus, entendermos o que precisamos ser. Nós ficamos pensando o que temos que ter para fazer missão. Não, nós temos que pensar no que temos que ser para fazer missão. Não no que ter. Não precisamos ter nada para fazer missão. Precisamos ser alguém. Ser esse trabalhador da seara. Ser esse que é chamado na praça para ir servir na vinha e fazer o trabalho que tem que ser feito. Nós temos que nos ocupar em quem temos que ser. E eu entendo que hoje nós vamos nos debruçar na palavra de Deus, para entender
o perfil desses trabalhadores. E não devemos ficar numa janelinha olhando e dizendo, os trabalhadores são assim. Nós temos que entrar no cenário, temos que subir no palco, temos que nos apresentar. O cristão tem que se apresentar, senão é só nominal e cultura. Não é um cristão de verdade. O cristão tem que se apresentar e dizer, eis aqui, as minhas mãos, meus pés, minha mente, meu coração, meu tempo, meu dinheiro, tudo que o Senhor me deu, tudo que eu sou. Eis aqui, Senhor, para fazer o teu trabalho. São esses que compõem a igreja. E olha, são esses que vão ser arrebatados, são esses que vão viver eternamente com Jesus. Então não dá para vir, sentar num templo e dizer, vou assistir um culto, vou assistir uma conferência, vou ver o que está acontecendo. Não pode ser assim. Todos temos que nos envolver como trabalhadores. Não são trabalhadores aqueles que pastoreiam uma igreja apenas, aqueles que vão para um campo missionário apenas, os que lideram um grupo ou departamento. Todo crente precisa se envolver. Levante a sua mão e diga, eu vou me envolver mais ainda. É isso que todos nós precisamos. Abramos a Bíblia em Ezequiel, capítulo 46. Ezequiel 46. Eu vou fazer como base da mensagem um versículo, mas eu pedi para vocês ficarem com a Bíblia aberta depois, porque eu quero caminhar em alguns momentos, ler junto com vocês outros versículos, para entendermos o que a palavra de Deus traz para nós nessa noite. Versículo número 9 de Ezequiel 46. Podemos ler sentados, mas eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Antes da leitura, feche os seus olhos. Desde já, Senhor, nos colocamos diante de Ti como pessoas extremamente dependentes. Não queremos viver na carne, então não podemos olhar um texto bíblico e interpretá-lo no raciocínio humano. A carne mata, o espírito vivifica. Nós queremos a essência da revelação da Tua palavra. Aquilo que estava no teu coração quando esse homem, Ezequiel, viveu esse momento e escreveu essas coisas. E o Senhor fez isso dando-lhe inspiração. Queremos a inspiração. Queremos o que a inspiração nos ensina. É ela que nos dá vida. Nos sujeitamos a Ti agora para isso. Pedimos a Tua graça e o Teu favor para isso. Em nome de Jesus. Amém. Diz o texto sagrado. Mas quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte, diga portão do norte, para adorar sairá pelo portão do sul, diga portão do sul. E aquele que entrar pelo portão do sul sairá pelo portão do norte. Não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. Podem sentar. Não é um texto que na leitura nos chama atenção. Não é um texto que faz a gente ficar olhando para ele quando estamos fazendo uma leitura bíblica corriqueira. Não é um texto que nos empolga para uma pregação num primeiro momento. Mas é um texto que traz princípios. E nós precisamos dos princípios da palavra de Deus. Não precisamos. Podemos conhecer, podemos falar da história, da geografia, da cultura, da antropologia, da teologia, de tudo aquilo que a Bíblia traz de riqueza de conhecimento. Mas tudo isso daí, destituído do espírito de inspiração, faz mais mal do que bem. Tudo isso, conhecer, pregar a cultura bíblica, a geografia, a história, faz mal. Se não estiver manifestado
o que a inspiração queria trazer para a gente. É um texto pragmático, é um texto onde o Senhor está orientando o povo como entrar e como sair do templo. Seria mais ou menos aqui como se a gente estivesse dizendo: olha, entre por aquela porta, quando for sair, saia pela outra. Parece uma normatização simples de comportamentos, parece uma organização funcional, e de fato é. Deus está falando para o povo como proceder em relação ao tempo. Tem muita gente que não gosta da Bíblia, não tem interesse, tem muito cristão que não lê a Bíblia, porque se apega a essas coisas, e isso não chama atenção. Mas Paulo, ele diz que toda escritura é divinamente inspirada e útil. Não é útil esse conhecimento de entrar por uma porta e sair pela outra no templo na hora do culto. Mas é útil o princípio que está por detrás disso, que dá base para isso, que orienta esse comportamento. Olhem comigo o texto. O povo da terra, quando ele comparecer diante do Senhor nas festas fixas, trazendo para os nossos dias, os membros da igreja, pessoal que vai para a igreja, quando comparecer nos cultos regulares da igreja, não na festa especial como uma conferência, mas no culto comum da igreja, naquele culto no meio da semana, naquele culto dominical, trazendo para nós hoje, é isso que está dizendo. Aí começa a dizer: aquele que entrar por uma porta, não pode sair pela mesma porta quando terminar a festa. Precisa sair por outra porta. Tem a porta do sul do templo, tem a porta do norte. Pode entrar por qualquer porta. Pode entrar pelo norte, pode entrar pelo sul. Mas quem entrou pelo sul vai sair pelo norte. Quem entrar pelo norte vai sair pelo sul. É enfático o texto, a última frase diz: não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. Não ouvi nenhum aleluia, porque não precisa dar aleluia. Porque não chama aleluia. Mas quer ver o princípio chamar um glória a Deus da tua boca? Quer ver um princípio que está aqui, que vai arrancar do lábio do verdadeiro cristão um louvor a Deus? Quer ver o princípio? Entra por uma porta, para a festa fixa, e sai pela outra. Você não pode sair de um culto do mesmo jeito que você entrou. Aí está o princípio. Aí está a informação certa. Nós somos crentes, estamos habituados há anos a ficar vindo à igreja e de repente isso se torna rotineiro e é perigoso ficar banal aos nossos olhos. Novamente uma pregação, novamente um louvor, novamente um aviso, novamente uma oferta, novamente aquele mesmo pastor pregando, novamente aquela música mesmo cantando, novamente a nossa mente começa a funcionar, já repetindo sem pensar, já falando sem refletir, já cantando sem entender. E entra de um jeito e sai do mesmo jeito. O princípio é: entra de um jeito, mas tem que sair diferente. Tem que crescer 1 metro na espiritualidade, ou 1 centímetro, ou 1 milímetro. Tem que melhorar um pouquinho o caráter. Tem que enxergar um pouquinho mais longe as coisas de Deus. Tem que olhar o pecado com um pouquinho mais de raiva e ojeriza. Precisa sair diferente do que entrou. Não dá para entrar e sair do mesmo jeito e dizer que é um cristão. Não dá para ser um cristão que entra e sai da igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos e ser a mesma pessoa. Virou só um religioso. Ficou igual um idólatra.
um macumbeiro, um feiticeiro, que apenas pratica rituais destituídos de poder e de vida, quando entra no templo, Deus fala para o povo: olha, quando entra no templo para uma festa fixa, para uma rotina, quando entra no templo, entra por uma porta e saia para outra. O Espírito Santo traz a revelação da palavra dizendo: quando entrar no lugar onde Deus é chamado, onde Deus é invocado, o lugar construído para buscar a presença de Deus, quando entrar de um jeito, precisa sair de outro jeito. Não pode sair da mesma maneira. Começa aí missões. Começa aí missões. Começa aí a pregação do Evangelho. As pessoas que entram por uma porta e saem pela mesma porta. Vocês já entenderam, não entenderam? Quem entra de um jeito e sai do mesmo jeito, não contribui em nada para o reino de Deus. Lá fora, quando abrir a porta e você sair, tem um mundo necessitado. Tem um mundo onde um pecado está abundando. Tem um mundo desgraçado que precisa de graça. E só pessoas que entram de um jeito e saem de outro é que podem levar o que precisa lá fora. Só. Esse é o princípio. Mas quando entra, tem que acontecer uma coisa lá dentro, para poder sair pela outra porta, para sair de outro jeito, para sair mudado, melhorado. Levanta a sua mão, eu vou sair melhorado daqui hoje. Fala para o seu irmão: você vai melhorar um bocadinho, irmão. Você tem jeito, você vai melhorar um bocadinho hoje. Você vai sair melhorado. Se você olhar para o leste, se você voltar a sua vista para o leste, entre pelo norte ou entre pelo sul, mas lá dentro do templo, precisa olhar e ir em direção ao leste. Não pode ficar olhando para o norte pelo qual entrou, nem para o sul, por onde vai sair. Precisa olhar para o leste. Precisa olhar para o leste. Quer ver o que tem no leste? Capítulo 44. Falando do santuário, as mesmas recomendações que nós estamos vendo. Capítulo 44. Fala de um homem, no versículo 1, que fez Ezequiel voltar para o portão exterior daquele templo do santuário, que dá para o leste, que estava fechado. O portão do norte está aberto, o portão do sul está aberto, pode entrar por lá, pode entrar por lá, mas quando estiver lá dentro, tem que se voltar. Ezequiel foi chamado a atenção dele para o portão do leste. Um portão que estava fechado, para que ninguém passasse. Um portão que não podia entrar e sair por ele. O versículo 2 diz: o Senhor me disse, este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Veja como que Deus, só um detalhe aqui, uma curiosidade, que você pode transformá-la numa aplicação de cumprimento de profecia. Esse portão leste é um portão chamado Porta Dourada do Templo de Jerusalém. Quando os muçulmanos conquistaram Jerusalém, alguns séculos atrás, eles, sabendo que tem uma profecia bíblica, aqui mesmo em Zacarias, que Jesus, quando vier a Sião, vai entrar por esse portão.
pela porta dourada. Eles fizeram o quê? Lacraram a porta dourada. Fecharam a porta dourada. Os muçulmanos fecharam para dizer, não vai se cumprir a profecia. Eles, na verdade, estão sendo instrumentos de Deus para cumprir a profecia. É só um detalhe. O portão tem que ficar fechado. Não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele. Por quê? Porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. Jesus, quando veio ao mundo, ele entrou por esse portão. O leste. O leste. Toda a atenção do templo se volta para o leste, porque é a porta de Jesus. É a porta que Jesus fala, eu sou a porta. É a porta que somente alguns especiais podem entrar por ela. Quem é chamado especificamente, porque é uma porta fechada. Está lacrada ao mundo. Não pode entrar qualquer um nessa porta. Ela está no leste. Tudo acontece derivando dessa porta e fluindo para essa porta. É do leste. Tudo acontece dessa porta do leste. Capítulo 43. Na mesma orientação dada a Ezequiel, o versículo 1 diz, o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do leste vinha a glória do Deus de Israel. Aí você vai no versículo 4 e diz, a glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. Você sabe por que tem gente que vem ao templo, vem ao culto, entra por uma porta e não sai pela outra? Porque dentro do templo eles ficam olhando para o norte, eles ficam olhando para o sul, eles ficam olhando para o oeste. Quando no templo a glória do Senhor não está no norte, a presença do Senhor, a glória do Senhor não está no sul, e a glória do Senhor não está no oeste. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. Quem é que vai entrar por uma porta e sair por outra? Aquele que dentro do templo está olhando para o leste. Aquele que está vislumbrando a glória do Senhor. Não vamos ser daqueles que estão olhando para as pessoas, para as coisas ou para as portas diferentes. O que tem aqui que é mais importante é a presença do Senhor Jesus. Ele está aqui. Ele está no nosso meio. Não usa uma roupa. Não é visto como nós vemos uns aos outros. Mas a presença dele vem do leste e enche a sua casa. Enche. Enche. Ah, eu não senti, pastor, faz tempo que eu não sinto. É porque você está olhando para as portas erradas. Faz tempo que o culto não tem significado. Tem muita gente que acha o culto chato. Tem gente que não consegue ficar no culto sem olhar celular. Tem gente que está sempre achando alguma coisa para fazer, nem que seja mexer na unha, nem que seja coçar.
Mas tem que estar fazendo alguma coisa, porque não tem nada que chama atenção. Sabe por quê? Porque só tem uma coisa dentro do templo que é significativo de verdade. É a glória do Senhor, e ela vem do leste. Ela vem do leste. Olhou para outra direção, não vai ver a glória. Olhou para qualquer direção, não vai ver a glória. E vai voltar pela mesma porta que entrou. E vai ser igual. E os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, a mesma forma de ser, a mesma briga em família, a mesma confusão financeira, a mesma dificuldade de sentimentos, o mesmo pensamento impuro. Isso vai continuar sempre e não vai mudar nunca, porque nenhuma porta tem poder de mudar alguém. É só quando a pessoa sai por uma porta oposta. Mas enquanto está no templo, não olha para porta nenhuma, a não ser para o leste. Para a glória do Senhor. Quem olha para o leste é mudado. O temperamento é transformado. A mente é purificada. O coração é apaziguado. As preocupações descem, arrefecem. A fé aumenta. A coragem cresce, o medo se dissipa, a esperança é forte, porque do leste vem tudo que a gente precisa para viver abundantemente nessa vida. É do leste. É do leste, tem que vir do leste, tudo vem do leste. O que a gente faz dentro do templo? Olhando para o leste. Quem olha para o leste, o versículo 9 que nós lemos, tem um detalhe aqui no meio do discípulo. Diz a finalidade de ir no templo. Dentre todas as palavras aqui, do versículo 9, tem duas palavras que dão a finalidade de ir ao templo. Entre pelo norte ou entre pelo sul. Porque eu também poderia pregar na linha de entre de qualquer jeito. Venha como está, não tem problema. A questão é como vai sair, não é como vai entrar. Tem gente que diz, eu estou triste e não vou para a igreja. Ou eu estou com um problema e não vou para a igreja. Ou eu estou com um problema e vou para a igreja. Ou eu estou alegre e vou para a igreja. Ou eu estou triste e vou para a igreja. Não importa se está triste, se está alegre, se tem problema, se não tem problema, se venceu, se perdeu, se ganhou. Não importa nada disso. Não importa nem a porta que entra. Importa quando está olhando para o leste e está lá dentro olhando para o leste. Quem está dentro e olha para o leste faz o que diz no versículo 9. Só para você entender. Novamente diz, quando meu povo comparecer diante do Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte, aí vem uma vírgula, para adorar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, cresce o aleluia aí, cresce o glória a Deus aí, cresce, glória a Deus. Aquele que entrar para adorar. Vamos pensar o que é adorar. Adorar é render. Adorar é entregar. Adorar é renunciar. Você percebeu como a gente é ensinado errado? Vem para a igreja para receber. Vem para o templo para entregar. Entrega o teu caminho. Entrega a tua dor. Entrega a tua alegria, entrega a tua tristeza, entrega a tua preocupação, entrega a tua vitória, entrega a tua derrota, entrega os teus fracassos, as tuas conquistas, entrega o seu tempo, entrega o seu dinheiro, entrega os seus recursos, as suas habilidades, entrega os seus talentos, entrega a sua própria vida. Porque aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que não negar sua própria vida,
aquele que amar mais isso, aquilo, aquele outro do que a mim, não é digno de mim. Quando entra no templo, pelo menos 3 coisas eu vou falar que precisa ser feita. A primeira é adorar, é entregar. Quando nós estamos cantando, apenas é uma expressão de adoração, não é adoração. Quando está cantando, não estamos adorando porque estamos cantando. Um papagaio aprende a cantar e canta. Então, não é. Então, tem alguém cantando que pode ser uma expressão de adoração. E tem outros que é papagaio. Tem outros que só está cantando. Porque quando olha para o norte, quando olha para o sul, quando olha para o oeste, apenas canta. Mas quando fica olhando para o leste, adora. Quem está olhando para o leste, levantou a mão, está adorando, abaixou a mão, está adorando, sentou, está adorando, ficou em pé, está adorando, canta, está adorando, está quieto, está adorando, está ouvindo, está falando, está adorando, porque a adoração é para o leste. Tudo que faz quem está olhando para o leste é adoração. Alguém pode cantar melhor olhando para o norte. Alguém pode pregar melhor olhando para o oeste. Não adianta. Pode gritar mais olhando para o sul. Agora, quando olha para o leste, até um suspiro é transformado pelo Espírito Santo em um ato de adoração a Deus. Porque está olhando para o leste. A segunda coisa que se faz no templo, enquanto está ali dentro, olhando para o leste, quem está olhando para o leste, o versículo 12, diz que oferece um sacrifício pacífico, uma oferta pacífica. Entrega uma oferta pacífica. Essa oferta pacífica, ela tem algumas características. O texto diz que ela é voluntária. Ela diz, se quiser. Olha lá, quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ou oferta pacífica, quiser oferecer, oferta podia ser holocausto, podia ser oferta de cereal, mas era uma oferta pacífica. Então, ela, na sequência diz, como oferta voluntária, quer dizer, é algo do coração. Sabe, quando eu digo para você, diga aleluia é uma coisa, quando você diz aleluia sem ninguém mandar você dizer, é outra. É outra completamente diferente. Quando eu digo levante a mão é uma coisa, quando você levanta os braços sem ninguém dizer, mas só porque você está olhando para o leste. Aleluia! É completamente diferente. É voluntária a oferta pacífica. Mas você sabe qual era o propósito da oferta pacífica? Sabe para que as pessoas entregariam a oferta pacífica? De forma voluntária. E por que Deus quer que seja voluntária? Porque a oferta pacífica é como uma declaração para o Senhor. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter intimidade contigo. E não dá para ter comunhão e intimidade por obrigação. Não dá para Deus falar assim, olha, eu quero que lá no templo vocês deem uma oferta pacífica, e quem não fizer isso vai estar debaixo de condenação. Seria mais ou menos casar com uma pessoa com a mão, com uma arma na testa dela. Quer casar comigo, meu bem? Tem que ser voluntário, tem que ser espontâneo. Quem está olhando para o leste, tudo que faz no templo, dentro do templo, vem de voluntariedade. Tem gente que tem voluntariedade para não vale. Isso não vale. E quem faz isso está olhando para outra porta. Quando olha para o leste, não tem mais nada interessante. Nada. Nada é mais interessante do que o leste para quem está olhando para o leste. E quem está olhando para o leste quer intimidade com Jesus. E voluntariamente se apresenta para essa intimidade, para essa comunhão. Essa porta do templo, porta dourada,
porta de ouro, chamada Porta do Vale, da cidade. Essa porta era a porta de acesso do Santo dos Santos, que não podia entrar qualquer um, só sacerdote. Eu tenho uma boa notícia para vocês. O nosso amiguinho, irmão Pedro, deu essa boa notícia. Ele disse que todos nós somos sacerdotes reais. Só o sacerdote que podia entrar. Agora o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Tem uma outra boa notícia para você. A Bíblia conta que o véu foi rasgado. O véu da frente dessa porta foi rasgado. Ela é fechada, para os que se perdem ela é fechada. Não pode entrar qualquer um, não é qualquer um. Mas aquele que entra por uma porta do templo, norte ou sul, não importa a condição que entra, mas fica olhando para o leste, vai ver que a porta está aberta, pode entrar, sair e vai encontrar pastagem, vai encontrar alimento, vai encontrar saúde, vai encontrar alegria. É do leste. É de lá que vem, pastor Ronaldo, é do leste. Tudo tem que ir para o leste, tudo tem que vir do leste. Sabe as mazelas que a igreja tem, os problemas que a igreja, não estou falando de igreja local, estou falando de igreja no mundo inteiro tem. É por causa das pessoas que ficam querendo que as coisas venham de outra porta. Ou ficam direcionando as coisas para outra porta. Se todo cristão recebesse tudo que vem do leste, e só do leste, e entregasse tudo para o leste, não teria a igreja de Corinto com todos os seus problemas, não teria as dificuldades. Do leste só vem coisa boa, só vem santidade, só vem alegria do Espírito, só vem amor, só vem comunhão. Do leste só vem isso. O Santo do Santo era lugar de comunhão íntima com Deus. Era lugar de profundidade. Por isso que aquele que quer faz uma oferta pacífica lá dentro do templo. E olha, é impossível ficar olhando para a porta leste e não querer fazer oferta pacífica. Quem não quer fazer é porque não olha para o leste. Nós vemos uma geração de pessoas que têm comunhão com Twitter, com Facebook, com Instagram, com redes sociais, com direita, com esquerda. Tem comunhão com a denominação, tem comunhão com pessoas, mas está precisando é ter comunhão com a porta leste. Olhar para a porta leste. Pode ter isso, ter aquilo outro, mas tudo está na periferia. Por que você fica com os olhos fixos para lá? Porque lá é o leste. Olha para cá, não dá. Quem vê o leste não quer olhar para outro lugar. Não tem interesse. Não tem interesse, fica olhando no leste. E olhou para o leste, quer ter comunhão com quem entrou pelo leste, por quem sai pelo leste. Jesus é a porta das ovelhas. Aleluia. Vai fazer oferta pacífica, vai querer fazer oferta pacífica. A terceira coisa que se faz para quem está olhando para o leste, a terceira está no versículo 13. Prepare um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor cada dia. Esta oferta deverá, diga deverá. Espera um pouquinho, no 12 diz quiser. Você viu aí no 12? Quiser. Oferta pacífica se quiser. Agora, a oferta do cordeiro sem defeito, todo dia. Esta oferta deverá ser feita todas as manhãs, para calçar o dia, para começar o dia. Deverá ser feito. Quem olha para o leste sabe que tem uma obrigação. Aí já não é quer, não quer, quando quiser, não. Agora é obrigado. Quem está olhando para o leste é obrigado a fazer holocausto.
todo dia. E não é qualquer hora do dia, não. É todas as manhãs, diz Deus. Para dar base para a vida, para dar base para... O que era a oferta do holocausto? A oferta do holocausto era a oferta daquele que se lembrava que era pecador. Aquele que não sentava em cima de orgulho. Aquele que não sentava em cima de religiosidade. Aquele que não achava que porque fez isso ou aquilo é bom, é santo, jejuou, orou, fez boas obras, pregou bem, cantou, realizou um trabalho importante na igreja, no reino, em missões. Ah, eu sou bom. Não, não. Essa oferta é para aquele que se levantava lembrando. É pelas misericórdias do Senhor que eu não sou consumido. Elas se renovam todas as manhãs sobre mim. É aquele que lembra do Cordeiro sem defeito, sem mácula, sem culpa, do Cordeiro. Todas as manhãs tem que se lembrar, todas as manhãs tem que oferecer a oferta de holocausto, Deus diz. Mas por que toda manhã? Não podia só uma vez na semana ou quando quisesse? Não, é obrigação, deverá. Todo o dia que você esquecer que é um pecador, você deixa de olhar para o leste. O dia que você se justifica nas suas obras, no seu ministério, na sua espiritualidade, no trabalho que fez para o Senhor, na oferta que deu para missões, naquilo que você contribuiu no templo, no cargo que você tem. Aquele que um dia se justifica nessas coisas, perdeu a visão. Perdeu, está olhando para outra porta. Não está olhando mais para o leste. Para concluir, tem que entrar, tem que ficar e tem que sair. Tem que entrar de um jeito. Já sabemos o que tem que fazer quando está lá dentro. Todo mundo está sabendo o que tem que fazer. Ah, eu não guardei tudo, só lembro uma coisa, tem que olhar para o leste. Lembra mais uma coisa, é de lá que vem Jesus. E tudo que a gente faz vai para lá também. Só lembra disso. Eu não lembrei de adoração, não lembrei de oferta pacífica, não lembrei de oferta de holocausto. Não precisa decorar, não é aula, não cai na prova. Tem que só lembrar que entra por qualquer porta, mas quando está lá dentro, olha para o leste. Você está me vendo? Você está vendo a pessoa aí? Mas tem alguém que os olhos não vê, mas está aqui. Ele está no leste, é quem olhar para o leste que vai ver ele. Vai ver mexendo na sua vida. Ah, a pessoa que entra por uma porta e quando está lá dentro do templo só olha para o leste e não tem como sair pela mesma porta. É impossível, ainda que queiram empurrar ele, ainda que junte um monte para colocar, não conseguem jogá-lo na mesma porta, porque quem olhou para o leste enquanto estava no templo, vai sair por outra porta. Como é que entrou? Tanto faz. Tanto faz. Bem, mal, chorando, triste, alegre, com problemas, com defeitos, com falha, com fraqueza, com pecado. Tanto faz como entrou. Não interessa. Mas para sair só tem um jeito para sair da outra porta. Fala para o seu irmão assim, nadando. Só tem um jeito de sair para quem entrou e ficou olhando para o leste. Nadando. Olha o capítulo 47. Depois disto, capítulo 47, versículo 1. Depois disto, depois de tudo isso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Começou a aparecer água. Água quer dizer duas coisas na Bíblia: vida e pessoas, multidões e povos. A água corria da direção do templo.
Olha, na sequência do versículo 21, a fachada do templo dava para o leste. Até o desenho do templo dá para o leste da cidade. Tudo é o leste. A água sai do leste. Versículo 3 diz: o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Do leste vem o juízo também. Do leste também vem a medida. Entrou por uma porta, sul ou norte. Ficou ali dentro do templo. Quando vai sair, vem o homem e vai medir o tamanho. Vamos ver, entrou com 1,61. Vamos ver se sai com 1,61,1 pelo menos. Entrou com, se santidade fosse medida por quilo. Olha, eu estaria bem santo. Entrou com 68 quilos. Vamos ver se sai com 100 gramas a mais, pelo menos. Vamos medir. Vamos pesar. Para ver como sai. Veio um homem para medir. Me fez passar pela água. A água dava no tornozelo. Versículo 4, continuou medindo. E a água agora dava no joelho. Mediu mais e a água dava na cintura. Versículo 5, continuou medindo e já era um rio que não podia atravessar. Agora tem que ir nadando. As águas tinham crescido. A vida tinha crescido. Água é vida. Jesus disse: eu sou a água da vida. Agora sai nadando em vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele vem do leste. Agora é água, não dá para sair mais. Pode ter entrado rastejando, pode ter entrado pulando, pode ter entrado correndo, pode ter entrado ajoelhado. Não interessa. Só tem um jeito de sair: nadando. Vida com abundância. Sai nadando. Sai nadando. Aleluia. Aleluia. O final do versículo número 6, a última parte dele diz assim: eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Final do versículo 5. Não dava para andar mais. Quem entra andando e sai andando é porque saiu por outra porta. Ou saiu pela mesma porta que entrou. Quem entra andando e sai andando é porque não olhou para o leste. Olhou para outra porta. Quem quiser sair por outra porta precisa sair nadando. Aí o homem me levou à margem do rio. Daquele rio. Eu estava nadando, aí ele me pegou e me levou para a margem. Mas para um pouquinho nadar, vem aqui para a margem. Você está cheio de vida. Você está cheio de vida. Ó, o equibalo está chegando. Quem é que está na praça? É aquele que está nadando. É só esse que pode ser recrutado para a Seara. Me levou de volta à margem do rio. Tinha muitas árvores, dos dois lados. Versículo 8. Então ele me disse: estas águas correm para a região leste. E leste. Eu nasci na zona leste de São Paulo. E leste. O Ronaldo é pastor na zona leste de São Paulo. Estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão, entram no mar. E quando entram no mar, as águas salgadas vão ficando boas, saudáveis. Olha o equibalo,
Olha o trabalhador da vinha, o que ficou olhando para o leste, que agora sai da festa fixa. Sai nadando. Estou cheio de vida. Estou cheio de vida. Aí vem um homem e fala assim, mas dá uma olhada o que acontece quando tem vida. Árvores frutíferas de toda parte. É mesmo, mas olha onde a água vai te levar. Ela vai te levar nas águas do mar, salgada. Só que tem uma coisa. Quando essa água que saiu do templo, e que você saiu nadando, chegar nas águas salgadas, elas vão começar a ser saudáveis. Água não potável vai virar água potável. Você consegue entender? Quem está entendendo? Diga aleluia. Aleluia. Eu não falei tudo, mas você já está entendendo? O versículo 9 diz, e todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar, terão vida. Tem ser vivo que não tem vida? Está cheio de zumbi por aí. Está cheio de ser vivo que não tem vida. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas aquele que entrou no templo por uma porta, ficou olhando para o leste e sai nadando, a água vai levar ele para aqueles que são zumbis. E onde a água passar, e você está nadando no meio, todo ser que deveria viver e não está vivendo, vai começar a viver. Aleluia, aleluia. E olha o que diz ainda, e haverá muitíssimo peixe. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Opa, chegou o equibalo. Versículo 10 chegou o equibalo. Versículo 10 entrou o equibalo. Junto a ele se acharão pescadores. Saiu da vinha, foi para o rio. Está nadando. Está nadando em favor da correnteza. E a correnteza está levando para passar por lugares onde tem morte e vai gerando vida. Agora é pescador. Vocês lembram que Jesus falou para Pedro e para os discípulos? Vem, me segue. Eu farei de vocês pescadores. Acharão pescadores. Os peixes serão de muitas espécies. Chegará o dia que de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, etnias, de todos os lugares, virão muitos. Porque os pescadores estão nadando e agora estão pescando peixe de todas as espécies. Aleluia. Versículo 12 diz, nas margens do rio, nascerá todo tipo de árvore frutífera. Quem nada nesse rio não vai ter necessidade de nada. De nada. Nasce todas as árvores frutíferas. Termina o versículo 12 dizendo, os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Quem entra por uma porta, olha para o leste, sai nadando, é feito um pescador. Pega toda espécie de peixe. Quando olha, ele vê que para ele tem frutos que servirão de alimento.
vai ter sempre a provisão de Deus e cuidado na vida dele. E as suas folhas de remédio, vai ter saúde. Deixa eu dar uma palavra sobre saúde. Às vezes chega uma irmã lá na igreja e fala assim: pastor, ora para mim, por quê? Eu estou meio cega. Quantos anos você tem? 98. Haja fé para orar por essa irmã. Entenda o ciclo da vida. Entenda o ciclo da vida. É impossível você já ter 60, 70 anos e não ter alguma atite. Tem que ter alguma atite, senão você está com um problema. Ou alguma artrose. Tem que ter alguma coisa. Essa carcaça, fala para o seu irmão, está estragando mesmo, irmã. Por que Jesus não me curou? Eu tenho uma dor aqui no joelho. Quantos anos você tem? 87. Irmão, 87 anos não quer ter dor no joelho. E vai ficar frustrado, porque Jesus não te curou. Esse corpo vai embora. Mas eu termino dizendo para você, fica tranquilo, quem passou por todo esse processo, viveu olhando para o leste, vai receber um novo corpo incorruptível, não tem dor, não tem lágrima, não tem sofrimento. O nosso reino não é nesse mundo, nós estamos olhando para novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É para lá que nós queremos ir. Acabou, irmãos. Quero convidar vocês para ficar em pé. Pastor Emerson, é você que vai assumir? Vem aqui. Feche os seus olhos, eu vou fazer a oração mais curta que eu já fiz na minha vida. Que eu me lembro. Se prepara aí. Feche os seus olhos. Você vai receber isso. Vou pedir uma coisa para o Senhor, só uma coisa. E estou dando o microfone para você. Já segura metade do microfone comigo. Vou fazer a oração mais curta da minha vida. Senhor, ensina-nos a nadar. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor dos senhores. Rei dos reis, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Se assente um pouquinho, irmãos. Evelyn tem alguns avisos. Guarde bem essa oração. Guarde bem essa oração final aqui. Porque amanhã nós vamos chegar aqui às 15 horas. E vamos ficar até 22 horas. Amanhã é uma programação extensa, das 15 até as 22. Guarda bem essa última oração que o pastor fez, porque nós vamos nadar. Amém? No nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, amém? Temos alguns avisos importantes a passar à amada igreja. Mas antes do aviso, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os agentes, a todos os pastores. Eu gostaria de dizer que vocês são espetaculares. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pela ajuda. Vocês são especiais para nós, para a nossa igreja e para Jesus. Irmãos, temos alguns avisos. No final agora da nossa programação, nós preparamos uma praça de alimentação a todos vocês. Olha que notícia boa. Então, você, irmã, não precisa ficar preocupada com janta, porque hoje nós preparamos uma praça e ela está sensacional. Teremos lanche de pernil, salgados, pastéis e doce. Como que vai funcionar? Você precisa passar no caixa, está tudo sinalizado lá embaixo, tá bom? Está lá no estacionamento. Você passará no caixa, vai comprar
comprar a sua ficha e vai se direcionar à barraquinha, que também tem lá os nomes, lanches de pernil, pastel, e todo esse recurso nós estaremos direcionando aos projetos da Missão Desafio. Então, além de você se deliciar com tudo isso que nós preparamos, você também estará abençoando mais um pouquinho a obra missionária. Amém, irmãos? Então, passam lá, porque, tá muito gostoso. Amanhã, a nossa programação começará às 15 horas em ponto. Tá? Então, você não pode se atrasar, porque não vai ter atraso para começar. Teremos algumas plenárias com convidados, com pastores especiais. Pastor Emerson já deu uma palhinha aqui. Pastor Carlos Gomes estará falando a história, né, da nossa igreja, a história do Brasil para Cristo, como que foi o equibalo na vida do missionário Manuel de Melo. Teremos outras plenárias também, você não pode perder. Temos uma programação recheada aí de bênção para as nossas vidas. Às 17h45 teremos o intervalo. A praça de alimentação estará funcionando, então todos os irmãos vão poder descer, se alimentar, e às 19 horas nós retornaremos com o culto. E amanhã também nós teremos uma programação super legal com as nossas crianças. Então, às 19 horas, teremos uma equipe lá embaixo, equipe de recepção e diaconia, para estar levando todas as crianças para a nossa igreja, o BPC Kids, que é aqui do ladinho. Mas amanhã nós passaremos mais informações. Então, amanhã nós temos uma programação maravilhosa, começará às 15 horas e nós contamos com todos vocês, amém? Só mais um aviso, eu peço para que todos os agentes missionários e os pastores, no final do culto, procure o diácono Marcelo, que está lá atrás, faz assim, Marcelo, diácono Marcelo, ele está com o mapa de oração a ser entregue a todos vocês, então não vá embora sem pegar o seu mapa de oração. Deus abençoe, um bom retorno e até amanhã. Fiquem com Jesus. Amém, irmãos. Muito feliz com o nosso Deus, com a participação dos irmãos. Amanhã nós temos 526 inscrições. Eu acredito que a casa vai estar muito cheia para a glória do Senhor Jesus. E eu peço que você chegue às 15 horas, não perca nenhuma programação da conferência. E domingo em cada igreja vamos ter um encerramento, mas que possamos olhar para essa porta maravilhosa do leste e que possamos nadar e que amanhã possamos viver algo aqui extraordinário como nós vivemos hoje. Vamos encerrar esse momento. Convido os irmãos para se colocarem em pé. Eu quero chamar aqui para fazer essa oração de encerramento o pastor Laurindo, pastor da nossa igreja ali em Arthur Alvim. O pastor Laurindo, ele é advogado, é um amigo, e ele tem servido em alguns momentos ali a Missão Desafio. Quero agradecer de coração por todo o trabalho de amor à Missão Desafio. Amém? Gostaria que o amado pastor fizesse essa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Emerson, por essa oportunidade. Não poderia deixar de agradecer, pastor José Costa, meu sogro, pastor Ronaldo Rampazzo, de ter convidado para estar aqui. Muito obrigado. Amém. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, nos nossos corações, que nós, Pai, neste momento, Senhor, tributamos, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua presença, junto com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Joel, Senhor, que trouxe essa mensagem direto, Senhor, do Teu coração, Pai. Deus, agora, Pai, nós pedimos ao Senhor, leva-nos em paz, Pai. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, nadando, Senhor, nas águas do Teu Espírito. Pai amado, leva o Teu povo, Senhor, debaixo das Tuas poderosas mãos, Senhor. Livra de todo mal, Senhor amado, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. É assim que nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém.
Graças a Deus. Obrigado, pastor Emerson. Glória a Deus. Quero chamar aqui novamente o pastor Joel, para ele encerrar com a bênção apostólica. Gratidão, pastor. Gratidão a Deus pela vida do Senhor. Nos abençoa, pastor, com a bênção apostólica, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor, o grande amor de Deus o Pai que nos constrange, que nos envolve, e a comunhão do Espírito Santo que nos faz aprender e lembrar de todas as coisas que precisamos, seja com cada um de nós e nos acompanhe de hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida.